Olá, sejam bem-vindos à terceira videoaula do curso Formação Básica em Educação à Distância, promovido pela Unidade Acadêmica de Educação à Distância, UNEAD, da Universidade do Estado da Bahia. O objetivo dessa aula é compreender como ocorre a mediação pedagógica na EAD, a fim de lhe fornecer subsídios para a sua prática educativa na educação à distância. Também, nós vamos analisar o papel das mídias impressas, mídias digitais, audiovisuais, no processo de ensino e aprendizagem em programas realizados na modalidade à distância. Por favor, venham comigo. Um dos requisitos da educação à distância é a mediação pedagógica entre professores, estudantes e tutores. Talvez se pergunte como é possível estabelecer um diálogo entre participantes que estão dispersos, tanto geograficamente como em horários diferentes de conexão. Para respondermos essa questão, precisamos compreender o conceito de mediação pedagógica. Por mediação pedagógica, podemos compreender como a maneira pela qual os conteúdos e temas são abordados, com o objetivo de facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, você já deve estar concluindo que a mediação pedagógica é necessária em qualquer modalidade de educação, seja presencial, semipresencial ou à distância, pois toda a informação de fato necessita da mediação nos contextos de ensino e aprendizagem. Precisamos reconhecer que hoje muitos professores, especialmente aqueles que não tiveram formação na área pedagógica, nos cursos de licenciaturas, por exemplo, não se sintam atraídos pelo estudo da pedagogia. Entretanto, é imprescindível a sua compreensão, pois o mero conhecimento do conteúdo, desvinculado do conhecimento pedagógico, não é mais suficiente para se ensinar. Sem conhecer os meios didáticos e pedagógicos para se alcançar os objetivos e as competências desejadas, o professor pode se tornar um mero transmissor de conteúdo de um plano de ensino ou de um programa de disciplina ou componente curricular. Na educação à distância, o distanciamento geográfico entre estudante e docente faz com que a mediação pedagógica seja de fato um desafio, pois exige estratégias pedagógicas diferentes daquelas que utilizamos frequentemente na modalidade presencial, pois, na EAD, nós precisamos reduzir o distanciamento transacional. Como Michael Moore fala, é aquela distância que existe na educação à distância, o distanciamento comunicacional e psicológico. De fato, é um equívoco tentar transpor para o ambiente virtual as estratégias que são utilizadas com sucesso no ensino presencial. Nós precisamos reconhecer que as tecnologias digitais de informação e comunicação têm fornecido muitas ferramentas que de fato impulsionam o processo da mediação pedagógica do professor nesse cyberespaço educativo, como veremos à frente. De acordo com a estratégia pedagógica adotada, a mediação pedagógica pode ser realizada por meio de diversas ferramentas, frequentemente disponibilizadas nos ambientes virtuais de aprendizagem. Pode ocorrer por meio de uma comunicação síncrona ou assíncrona, possibilitando a participação e o diálogo entre estudantes e professores por meio de ferramentas tais como chats ou bate-papos, fóruns, videoaulas, audioaulas, podcasts, Wix, entre tantas outras. Cabe ao professor selecionar a melhor ferramenta em função do seu objetivo de ensino, observando as suas peculiaridades e o nível de acesso dos estudantes aos recursos que forem utilizados. Além das ferramentas tecnológicas, o material didático também auxilia nesse processo de mediação, desde que seja elaborado de forma dialogada e capaz de conduzir à reflexão, ao apontar para o estudante diversos caminhos possíveis. Como podemos perceber, o professor é responsável pela mediação pedagógica, utilizando diversas ferramentas facilitadoras para que os estudantes possam ser capazes de construir e reconstruir o conhecimento. A utilização de uma multiplicidade de mídias pode facilitar grandemente a aprendizagem do estudante. Mas quais são as mídias mais utilizadas na moderna educação à distância? Vejamos. A mídia impressa
tem sido utilizada desde o início da educação à distância moderna e hoje tem o seu lugar de destaque, pois diversos cursos EAD utilizam livros e materiais didáticos impressos e digitais. Que cuidados são necessários para a produção dos recursos no formato impresso ou digital? Primeiro, é necessário entender que o texto didático para EAD deve ser escrito de forma dialogada. O que queremos dizer com isso? É como se, ao redigi-lo, você estivesse conversando com o estudante, pois isso é capaz de despertar um sentimento de relação pessoal entre quem escreve e aquele que lê. Também é necessário levar em consideração que o texto na EAD deve ser capaz de interagir com o estudante. Isso por meio de uma linguagem clara e acessível, com a possibilidade de direcionamento para outros textos. Entretanto, além da interação, o material didático necessita também ser capaz de proporcionar a interatividade, ou seja, o estudante deve ser capaz de interferir, analisar, reelaborar, enfim, ele deve ser capaz de ressignificar aquilo que está lendo. Certamente, é por meio da interatividade do estudante com o material didático que se possibilita o processo de construção de conhecimento. Como podemos ver nesse slide, ao escrever um texto como material didático a ser utilizado na educação à distância, temos que levar em consideração pelo menos 3 aspectos chaves. O primeiro, que o texto deve ser dialogado. O que é isso? A escrita deve refletir uma conversa com o estudante em um tom amigável e constante perguntas para a autorreflexão. Deve também existir o intertexto. Trata-se, na verdade, de referências a outros textos e autores que abordam a temática em discussão, utilizando-se citações diretas, citações indiretas e, principalmente, atendendo às normas técnicas da ABNT para citações e referências bibliográficas. Um terceiro aspecto tem a ver com interdiscurso, ou seja, a possibilidade de construção de outras reflexões, articulando-se o texto dialogado com o intertexto. Isso pode ser realizado, por exemplo, por meio de uma chamada em um box ou um quadro para uma reflexão importante, induzindo o estudante à reflexão, ou, se considerar pertinente, a inserção de uma sugestão para que ele tenha um aprofundamento melhor de estudos. Uma palavra de cautela. Quando elaboramos um texto, estabelecemos uma sequência linear de argumentação lógica para que seja seguida pelo leitor. Entretanto, a atual geração de nativos ou sábios digitais, no dizer de Mark Prensky, não costumam se prender a tal linearidade e acabam construindo a sua própria sequência de estudos. Dessa forma, o texto elaborado para a educação à distância deve considerar essas características da geração NET e lhes fornecer outras possibilidades não lineares de leitura, tais como links para hipertextos ou vídeos correlatos. Os recursos didáticos no formato de mídia audiovisual são de extrema importância para o processo de ensino e aprendizagem na EAD, pois tanto a imagem como os sons, articulados com uma apresentação em PowerPoint ou outro aplicativo, contribuem para ilustrar conceitos abstratos, esclarecimento de pontos difíceis de entender, além, naturalmente, de motivar o estudante. A elaboração de videoaulas ou podcasts é uma tarefa árdua, que exige uma equipe multidisciplinar, isto é, o professor com a elaboração do conteúdo, apoiado por técnicos de áudio e vídeo. Normalmente, as instituições de ensino que ofertam a educação à distância mantêm um pequeno estúdio equipado com modernos softwares para gravação e edição de videoaulas e podcasts. Os vídeos disponíveis online são excelentes fontes como consulta ou como apoio para material complementar para EAD. Por exemplo, o canal YouTube possui uma infinidade de vídeos relacionados com uma ampla variedade de assuntos que podem ser utilizados como apoio didático. Porém, antes de disponibilizar tais vídeos no ambiente virtual de aprendizagem, é necessário que tome cuidado para assisti-lo na íntegra, pois assim, nem você, nem os seus estudantes serão surpreendidos com um desfecho indesejável e talvez até mesmo pouco didático. Os professores também podem elaborar suas próprias videoaulas ou podcasts utilizando equipamentos relativamente simples,
como uma câmera de captação de imagem do computador, microfone com software para captação. Esses aplicativos estão disponíveis online e existem inúmeros softwares livres, softwares pagos, que podem ser muito úteis. Todavia, isso exige um conhecimento mínimo das técnicas de gravação e edição para que o resultado não seja muito enfadonho para o estudante. Ao preparar uma apresentação em PowerPoint ou com outro aplicativo similar para uma videoaula, também precisamos atentar para não deixar os slides muito sobrecarregados, com muitas informações, pois isso dificulta a capacidade do estudante de se concentrar e elaborar o seu próprio roteiro de autoaprendizagem. Assim, algumas sugestões, como por exemplo, utilizar fontes no tamanho 24 para o texto, certificar de que os slides estejam legíveis em relação à cor do texto e à cor do fundo, não utilizar apenas letras maiúsculas, pois dificultam a leitura. Ademais, na cybercultura, ao utilizar palavras ou frases com letras maiúsculas, significa que você está gritando com seu interlocutor. E nós sabemos que não é esse o seu objetivo. Também, nós devemos evitar colocar os estudantes no modo passivo de recebimento de informações, e assim combinar a apresentação em PowerPoint com vídeos, hiperlinks e outras possibilidades. Em síntese, nessa aula nós podemos ver que a mediação pedagógica na educação à distância é realizada por meio da utilização de uma ampla gama de ferramentas proporcionadas pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, como, por exemplo, chats, bate-papos, fóruns de discussões, videoaulas, podcasts ou áudios, wikis, entre outros, sendo que nós precisamos adequar a ferramenta utilizada ao objetivo didático de ensino que nós queremos. Também observamos que na educação à distância, as mídias impressas, digitais e audiovisuais promovem o processo de ensino e aprendizagem, sendo que o material didático precisa ser elaborado de forma que promova a interação e interatividade do estudante. Verificamos também que a gravação e edição de videoaulas e podcasts, aulas narradas, requerem cuidados técnicos para que sejam estimulantes e conduzam ao aprendizado significativo. Eu recomendo que leia o texto didático especialmente preparado para essa aula e busque se aprofundar nas diversas dicas e leituras adicionais e hiperlinks que são fornecidos ao longo do texto. Eu espero que tenha bons estudos e até a nossa próxima aula. Um forte abraço.